Então, essa primeira aula é sobre um papo genérico sobre modelos linguísticos grandes, né? E eu vou começar falando o que que são esses modelos, depois dizer como é que eles são treinados, que é a parte bem importante, e terminar com algumas considerações genéricas, né? Estou tranquilo, né? Bom, então vamos lá. Esse curso é sobre como a gente usa LLMs na prática, não é um curso sobre construção de LLMs, né? Muito menos um curso sobre machine learning. Eu não vou explicar para vocês, exceto 2 minutos, o que está por trás de uma LLM. Também não vou mostrar para vocês como que a gente constrói uma LLM. Isso é um processo bem complicado. Tem alguns livros lá nas referências que explicam direitinho como é que as LLMs eram construídas no passado. Hoje em dia, normalmente, isso aí é segredo de Estado. Agora, a motivação desse curso, na verdade, não é exatamente LLMs, é linguagem, processamento de linguagens naturais. Então, é bem razoável a gente dar uma olhada no histórico de como é que processamento de linguagem natural caminhou. Há muito tempo atrás, até final da década de 90, processamento de linguagem natural significava você criar uma porção de regras que ou geravam sentenças ou analisavam sentenças em linguagem natural. Isso era bastante trabalhoso e com um efeito bastante limitado, mas era o que tinha na época. Então é como se você pegasse a sua gramática lá do ginásio e codificasse as regras gramaticais em Prolog, por exemplo, né? Bom, bem mais recentemente, de final do século passado, começo desse século, então começou a permear para dentro de processamento de linguagem natural a ideia de usar machine learning. Então teve uma primeira fase de criação de modelos no final do século passado, até por volta de 2010, que você treinava modelos para fazer uma coisa ou outra. Esses modelos normalmente eram específicos por uma tarefa. Então, você tinha um modelo de especialista em fazer resumo de texto, um modelo especialista em análise de sentimento, e por aí afora. Então, tem uma quantidade enorme de papers sobre machine learning, criando modelos específicos para uma tarefa ou outra de processamento de linguagem natural. Bem mais recentemente, isso já tem algum tempinho, né? Começaram a aparecer modelos de machine learning muito grandes, que eram capazes de fazer tarefas de processamento de linguagem natural muito melhores do que os modelos que existiam até então. Então, os LLMs, ou seja, modelos linguísticos muito grandes, são coisas de menos de 10 anos atrás. Agora, tem uma coisa que eu estava brincando aqui com vocês, que se nesse curso alguém chegar aqui e dizer minha IA faz tal coisa assim, assim, eu reprovo na hora, porque isso é sinal de que não entendeu nada do que a gente está falando. Não é IA, é um termo bem, inteligência artificial já é um termo ruim, né? E ele é totalmente mal usado hoje em dia e serve para muita coisa. O que a gente vai tratar aqui são de modelos. Modelos, em princípio, generativos. O que são isso? São modelos que produzem resposta numa mídia semelhante àquilo que eles foram treinados. Então, o modelo linguístico generativo é aquele que produz texto na saída e foi treinado com texto. Então, o modelo generativo é um que gera coisas parecidas com aquilo que ele foi treinado. Em oposição a isso, ou numa outra vertente de classificação, tem os modelos de fundamento, foundation models. São modelos que são muito grandes, em princípio. Eles não são treinados para uma tarefa específica, eles são modelos que podem ser adaptados ou conduzidos para várias tarefas diferentes. Então, um modelo fundamental, um foundational model, pode ser usado para fazer resumo de texto, pode ser usado para classificação de tendência, pode ser usado para muitas coisas. Então, é um modelo que não é específico, ele é genérico. Bom, em outra classificação, você pode classificar esses modelos de acordo com a mídia com que eles trabalham.
Então, nosso foco aqui é texto. Então, os modelos linguísticos são aqueles que a gente vai tratar aqui. Só que texto, no começo, era texto, texto mesmo, né? Linguagem natural. Só que texto agora inclui linguagem natural, inclui linguagem de programação, inclui um monte de outras coisas que não era aquilo que originalmente esses modelos tinham sido propostos, né? Então, modelo, uma LLM, hoje em dia é alguma coisa que entra texto, sai texto, só que texto pode significar muitas coisas diferentes, né? Em oposição, um modelo multimodal. O modelo multimodal é aquele que trabalha com várias modalidades diferentes. Em geral, a gente costuma continuar a chamar de LLMs coisas que, na verdade, são modelos multimodais. Qualquer um desses modelos que a gente vê por aí, na verdade, eles são multimodais. Tá? Mas o termo LLM pegou e ficou por isso mesmo. Bom, por onde é que a gente anda? Esse aqui é o problema desse curso, que a gente começa o curso com essa figura, daqui a 2 meses essa figura já tem outra cara. Então tem esse site aqui, Artificial Analysis AI, que ajuda a gente a ter um panorama do que está acontecendo. Então hoje, os melhores modelos segundo esse coeficiente aqui, na verdade, é uma cesta de coeficientes que esse pessoal aqui inventou para medir a capacidade desses modelos, né? Então, hoje, os melhores modelos são os da Anthropic. Aqui tem um 63 pontos. 63 pontos é um índice genérico que eles inventaram. É o Claude Opus 5. Depois, o outro modelo da Anthropic, que é quase a mesma coisa, 62, é o Fable 5. Depois tem o último modelo da OpenAI, o pretinho, o OpenAI, que é o GPT 5.6 Sol. Esse modelo aqui é excepcionalmente bom. Todos esses três modelos são americanos, estão na mídia todo dia, né? Depois tem uma coisa aqui, que é um K3 Max. Isso aqui é o modelo chinês. Os chineses também têm essa competição entre eles, então ficam se alternando. Hoje, o melhor modelo chinês que tem é o Kimi K3, que é bem próximo do GPT 5.6 e dos da Anthropic. Esse é o melhor modelo chinês que tem, né? Depois tem o da Meta, esse azul com uma cara um pouquinho diferente. Isso aqui, a Meta, há muito tempo desenvolve modelos da família que eles chamavam de lhama, um animal lhama. Os modelos da Meta se chamavam lhama e eram abertos no sentido que você podia baixar os pesos do modelo. Hoje em dia, não. Esse Muse aqui não é um modelo aberto. Depois o da SpaceX agora. Depois tem um outro troço aqui, GLM, que é o GPT. Esse aqui é o GLM. Esse troço aqui também é chinês. Esse modelo do K3 e o GLM 5.2, o 5, quando foi lançado, eram modelos que estavam aqui na frente. E isso faz poucos meses atrás. Então, a mensagem. E tem o DeepSeek, esse azul mais escuro aqui, é outro modelo chinês. Então, no fundo, o que você vê aqui é que os modelos chineses de procedências diferentes estão bem embolados com os modelos americanos. E essa é a guerra hoje em dia. É quase que Guerra Fria versão LLM, né? O Google, que é bem popular, aparece bem aqui atrás. Ó. O Google está a par com o DeepSeek. Depois tem o Minmax é outro modelo chinês, e o modelo da NVIDIA, esse Nemotron, é um modelo da NVIDIA que não é, na verdade, é bem ruinzinho comparado com os do topo aqui. Então, essa figura aqui te dá, digamos assim, performance do modelo em uma cesta de tarefas, né? Só que se vocês compararem essa figura com as outras duas, quase que inverte a ordem. Então, o Google, que estava aqui mais ou menos na rabeira, ele aqui é quase o dobro dos outros. O dobro em quê? Em performance, em velocidade. Então, se você quiser velocidade, esquece os da Anthropic. Os da Anthropic e o GPT-Sol, o 5.6 Sol, são muito lentos. Quiser velocidade, é quase que olhar essa figura da esquerda ao contrário. E se vocês estão preocupados com bolsa, pior ainda. Os modelos da Anthropic são muito, muito caros.
Então você acaba com o seu budget lá rapidinho usando esses modelos da Anthropic, né? Então essa figura da esquerda quase que é rebatida na figura da direita, só que se vocês olharem para cá, isso aqui é quase exponencial. Então os modelos marronzinhos são muito mais caros que os outros, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes é preferível você usar um modelo verdinho da Google, o Gemini Flash aqui, porque ele é muito rápido e não é tão caro assim. Ele é uma fração de preço dos da Anthropic, né? Enfim, esse site aqui tem muita coisa interessante. Tinha um outro figura que eles desapareceram, que era a disputa entre os americanos e os chineses. Então via a briga de gato e rato dos modelos uns superando os outros, mas esse eles já desistiram de apresentar. Agora tem um outro figurinha desse site. Essa figura aqui é um print screen, então ela é difícil de ler. No site é interessante que você clica no quadradinho e aparece qual é o modelo. Mas aqui já dá uma ideia bem interessante. A gente começou a dar o curso em 2023, né? Então nós estamos aqui. Aqui, se vocês olharem, tinha uma coleção de modelos relativamente pequena e que mudava com uma frequência não muito grande. Então, o curso de 2023-2, 2024-1, a gente ainda conseguia falar das LLMs e explicar como é que elas funcionavam. Se vocês olharem aqui para a direita, a coisa aqui está muito embolada. E a frequência com que eles disponibilizam modelos melhores é muito alta, né? Então, já está uma explicação por que eu não vou olhar os modelos, porque muda toda hora. É preferível a gente descobrir como é que usa esses modelos. Então, a primeira observação é a velocidade com que isso muda. A segunda observação é que aqui os da Anthropic, os marronzinhos, estão no topo. Esse pretinho que aparece misturado com os marronzinhos é o GPT 5.6. Mas os azulzinhos aqui são os chineses da Kimi, né? O Alibaba é um que está embolado aqui, o Z também está embolado aqui, é um desses verdinhos, azulzinhos. Tudo bem? Então, não dá para a gente, num print screen, ficar olhando, é mais fácil abrir o site e vocês ficarem olhando. Agora, tem umas outras coisas aqui que é bom chamar a atenção, que é interessante. Lá no GIT de 2023, esse abobrinha aqui era o modelo francês, era o Mistral. Mistral é essa abobrinha aqui do final. O Mistral era pior do que os outros, mas não era muito pior do que os outros. O Mistral agora está perdendo potência. Olha só. Mistral aqui, se vocês olharem para a direita, o Mistral está bem atrás. Então, os franceses meio que estão perdendo a guerra. Aparece um outro aqui que eu nunca tinha ouvido falar, que é esse roxinho claro, que é esse tal do. Ops, desculpa. Esse tal do Cohere. Esse aqui é um modelo canadense. Eu nunca tinha ouvido falar desse modelo, né? Então, você vê que esse modelo começou em 2024, começo de 2024, teve algumas alterações e hoje está aqui ainda meio claudicante, né? Então, moral da história, a briga de cachorro grande é aqui entre os americanos e os chineses. E toda hora aparece uma novidade. Deixa eu voltar atrás e comentar um negócio com vocês interessante. Não sei se vocês lembram, acho que foi dezembro de 2024, a DeepSeek lançou um modelo R1 que provocou a maior queda de ações da Nasdaq. As ações da NVIDIA mergulharam feio. Foi literalmente um crash da Nasdaq. Mas agora, como um modelo de IA, como um modelo desses provoca uma queda das ações? Na verdade, o que acontece é o seguinte: esse pessoal da DeepSeek publicou um modelo que na época era tão bom quanto os melhores modelos americanos por uma fração do preço. Eles gastaram assim 20 vezes menos do que se estima que a OpenAI gastasse para fazer o DeepSeek R1. E aí vocês vão, que coisa, né? Aí vocês vão ver o relatório técnico do DeepSeek R1, que ainda é uma dessas coisas que a gente consegue ter acesso.
Não foi só uma questão de usar pouco hardware, não. Eles fizeram coisas para construir um modelo que nunca ninguém tinha feito. Foi realmente uma questão assim de inventividade enorme eles construírem um R1. E uma das coisas é difícil de acreditar. Esses modelos são normalmente os pesos, os modelos são 16 bits, é um floating point de 16 bits. Só que você ficar carregando matrizes de 16 bits para as placas gráficas e depois carrega de volta, carrega para cá, demora muito. O que que o pessoal da DeepSeek fez? Treinou um modelo em 8 bits. Aí o pessoal caiu de pau. Isso não funciona, isso é um absurdo. Então, tem vários papers depois do ano passado criticando o uso do DeepSeek. Até que o pessoal da Meta resolveu fazer isso. O Llama 4, o último modelo com peso aberto da Meta, usa essa reamostragem pesada na hora de treinar um modelo. A outra coisa que eu vou comentar daqui a pouco é difícil você aumentar a área de trabalho de uma LLM, que chama-se Context Area. É muito difícil fazer isso, custa muito caro você aumentar. O DeepSeek, eles fizeram um algoritmo diferente para você treinar um modelo usando áreas de contexto maiores, que os outros chineses agora passaram a usar, o pessoal americano não diz, mas deve usar também. Então, o que a DeepSeek fez na época foi muita coisa interessante. Então, não foi só gastar menos dinheiro, foi fazer coisas bem mais interessantes. Esse GLM aqui, dos outros chineses da Z, também tem coisas bem interessantes. Os outros modelos grandes a gente não sabe, porque eles pararam de publicar qualquer coisa parecida com um relatório técnico decente. Então, uma das razões da gente não apresentar as LLMs em detalhe aqui é porque você começa a ler a propaganda de marketing. O site da OpenAI é propaganda de marketing. Dificilmente você tem um relatório técnico que fale alguma coisa decente, exceto dessas chinesas que são abertas. Tem um outro modelo que não aparece nessa figura, mas é bom a gente falar. O nome do modelo se chama Apertus. É aberto em latim. Apertus. Ele foi feito pelos suíços. Esse Apertus não é um modelo que tem um desempenho muito grande. Mas é interessante a gente olhar os relatórios técnicos, porque eles publicaram tudo. Uma coisa é dizer que o modelo é aberto. Quando a gente diz que o modelo é aberto, significa que você pode pegar os pesos do modelo e rodar localmente. É o que os chineses todos fazem. O aberto é aberto num sentido muito mais amplo. Você pode baixar os pesos do modelo, todos os dados que eles usaram para treinar, todos os algoritmos que eles usaram para treinar o modelo. Então, você pode reproduzir a construção do aberto a partir do que eles disponibilizam. É o único modelo que eu conheço que é aberto mesmo, né? É bem diferente. O aberto, aliás, eu vou comentar daqui a pouco, tem uma outra coisa interessante. Ele é treinado em, pasme, 1.800 línguas diferentes. Como assim 1.800 línguas? Não, onde se fala 1.800 línguas? São 1.800 línguas europeias. Eu não tinha ideia de que na Europa se falasse 1.800 línguas. A Espanha tem catalão, espanhol, basco, tá bom, três. França tem francês e provençal. Né? Nem sei se tem alguma outra língua na França. Agora, 1.800 línguas, não sei onde eles foram descobrir tanta língua assim. Então, está lá o site do Abertos comentando como eles conseguiram dados para treinar um modelo em 1.800 línguas. Claro que tem um monte de línguas cuja cobertura é muito pequena. Português é uma das línguas que é muito bem cobertas pelo Abertos. Né? Então, eles têm umas 8 línguas que eles têm uma cobertura muito boa, ou seja, uma massa de testes muito boas, um treinamento muito bom. Português é uma delas. Só que deve ser português de Portugal, obviamente, né? Não é o nosso português. Bom, tem uma outra coisa nesse site que vale a pena a gente olhar, que é a habilidade do modelo agir como um sistema de codificação. Aí tem uma coisa aqui curiosa. Se vocês olharem para essa figura, tem duas linhas aqui.
Não, tá aqui um modelo marronzinho tudo bem? Da Anthropic, mas tem duas linhas aqui. A primeira linha é o modelo de codificação. A segunda linha é o modelo, a LLM que está sendo usada por aquele modelo de codificação. Então, hoje em dia, o melhor deles, segundo esse índice aqui desse pessoal, isso aqui também é uma cesta de índices, é o Claude Code rodando o Claude Opus 5. Claude Opus 5 é aquele melhor modelo que tem lá. Quando você pega o segundo modelo melhor da Anthropic, o Claude Code com esse segundo modelo, oi, Tomás. Alô? É, só um comentário. É que você falou do modelo aberto de ser aberto. Eu acho que Kimi K3, o chinês ali, também é um modelo que tem pesos abertos que você pode. Qual que é o modelo? O Kimi K3, o chinês, que é Não, o, é só o peso dele que é aberto. é o peso. Ah, O Dama também é aberto, o K3 é aberto, um monte daqueles modelos chineses do DeepSeek, todos são abertos, mas é só o peso. uhum, Essa é a grande diferença. O Apertos não é só o peso que é aberto, é tudo. Eles uhum, não dizem quais foram eles dizem até quais foram os algoritmos que eles usaram para treinar o K3, mas você não tem acesso aos algoritmos. O hum, DeepSeek, o algoritmo de treinamento do DeepSeek é um negócio bastante super sofisticado. Eles hum, têm uma otimização para usar as placas gráficas que eles comentam no relatório técnico bastante sofisticado, mas você não sabe qual é o código. Isso uhum, é uma diferença grande, tá? entendi. Bom, então o que eu estava falando aqui é que tem duas linhas aqui. A primeira é o coder em si e a segunda é o modelo. Então, o Claude Code são os marronzinhos aqui, estão sendo usados nessa figura com os modelos da Anthropic, mas também com o Gwen. O Gwen é outro modelo chinês. Esse modelo aqui é bastante bom. O Codex, que é o da OpenAI, aqui ele está com um índice muito bom, igual do Claude Code, rodando aquele modelo grandão lá da OpenAI. Mas ele aparece de novo aqui com os outros modelos, as versões menores do GPT 5.6, e aparece aqui o Codex rodando com o DeepSeek V4. Então, isso aqui é um negócio gozado, porque se você rodar o Codex com o DeepSeek V4, isso aqui é certamente muito mais barato do que você rodar o Codex com os modelos da OpenAI. Então, essa figura aqui é curiosa por ter duas linhas nesse sentido que eu estou falando. Bom, então isso aí é para vocês terem uma ideia de que, se quiserem saber alguma coisa sobre o panorama, o LLM Landscape, a melhor coisa que tem é olhar aquele site que eu comentei, esse site aqui. Tem um monte de outros sites, mas esse aí é particularmente bem organizado. Bom, agora deixa eu falar isso, vai ser a única coisa que eu vou falar aqui, um pouquinho. Vocês podem dormir se não estiverem interessados. Como é que essas coisas são construídas, né? Isso é uma história longa, então deixa eu começar de um começo para a gente entender em que ponto a gente está. Então, há muito tempo atrás, aliás, não muito tempo atrás, o melhor processador de linguagem que tinha era um troço chamado RNN, Recurrent Neural Network. O que era isso? Era como se fosse uma redinha recorrente. Bom, se você desenrolar essa rodinha, fica mais fácil de entender. A linguagem natural é essencialmente uma sequência, né? Uma sequência de palavras. Então, o que um RNN faz é pegar a primeira palavra e produzir um estado. Aí dá mais uma volta, ele pega a segunda palavra e produz outro estado. Só que esse segundo RNN aqui, ele usa a saída do primeiro e a segunda palavra para produzir um estado. O que é essa história de estado? Estado é literalmente um vetor. Então, o que esses RNNs aqui estão fazendo é traduzindo a sentença em linguagem natural em vetores, de alguma forma, tá? Então, você processa a entrada e produz como saída uma sequência de vetores. O que você faz com esses vetores é outra discussão. Mas então, o RNN é isso aqui. Bom, tem uma outra coisa que também se tornou popular há tempos atrás, que era uma arquitetura. Nota que isso aqui não é uma rede neural. Isso aqui é uma arquitetura de redes neurais. A rede neural é só essa coisinha abóbora aqui, né?
esse cara daqui ele é recorrente. Um encoder-decoder também é uma arquitetura de redes neurais, no seguinte sentido, ele é igual a um RNN, um recorrente aqui, então você tem uma sequência de entrada, você vai processando a entrada, passando a saída para a próxima célula, até que chega no final, a última célula, aí você tem que dizer qual é o tamanho da sequência de entrada, ela produz um vetor. Essa é o encoder. Então, o que o encoder faz é traduzir uma sentença, ou sei lá, uma sequência de palavras, em um vetor. O que que o decoder faz? O decoder faz o contrário. Ele pega o vetor e produz sequências de palavras. Então, isso aqui seria a típica coisa que você usaria para fazer tradução automática, né? Aí, de cara, vocês devem estar achando duas coisas esquisitas aqui. A primeira coisa esquisita aqui é que eu estou pegando uma sequência de palavras e traduzindo num vetor. Que história é essa? Não estou perdendo informação aí? Claro que está. Então a gente tem que acreditar que esse vetor aqui é suficiente para capturar o que a sequência de entrada está dizendo para produzir uma sequência de saída decente. O segundo problema, que não é tão óbvio assim, é que o encoder tem que processar a sequência inteira que você está submetendo como entrada para produzir o estado que vai ser usado pelo decoder, pela arquitetura de saída. Então, você tem que esperar a entrada acabar para produzir o estado para depois produzir a saída. Ora, isso não é uma boa ideia, porque demora, né? Você vai ter que esperar o cara aqui para depois produzir a saída. Então, a ideia de um encoder-decoder é interessante no sentido de abstrair sequências de palavras em vetores, mas tem esse pequeno probleminha que eu acabei de falar. Uma pergunta, Aí alguém inventou. Oi? uma pergunta. Volta o slide anterior, mas ali, aquele estado, ele faz duas coisas importantes. Ele faz uma coisa de dois jeitos diferentes, que é a redução da informação. Pode ser variacional, estatística, né? Ou não. Eu acho que é aí é que mora a grande vantagem. Ele fazer uma redução Sim, sim. sem perdas de informação significativa. Ou usando um método estatístico ou não. Então, assim, Essas arquiteturas de encoder-decoder eram bem populares há alguns anos atrás. Exatamente por essa razão de você codificar ou reduzir a informação de entrada para um vetor. E o vetor capturava tudo que existia na entrada e supostamente suficiente para você produzir a saída. Só que do ponto de vista de treinamento de performance na hora de executar, tinha esse pequeno problema. Você tinha que ir até o fim da sequência de entrada para produzir o estado, para depois decodificar isso e produzir a saída. Então tinha um delay entre a entrada e saída, que é um negócio meio chato. Até que alguém inventou uma coisa chamada atenção. Esse paper aqui chama-se Attention is All You Need. Daqui a pouco eu tenho a referência a ele. Esse paper, Attention is All You Need, com esse título, é um paper que tem assim, eu não me lembro mais quantas tem, mas é tipo assim, 20 mil referências. É um dos papers mais referenciados em ciência da computação. Tá? Então, o que que o pessoal percebeu? Bom, olha só, vamos fazer o seguinte. A gente vai melhorar um pouco essa arquitetura melhorar muito, né? Essa arquitetura de encoder-decoder fazendo o seguinte. O encoder vai produzir vários estados. Então, primeiro ela produz um estado, segundo e por aí afora. Então, o que você codifica a entrada não é em um vetor, é numa coleção de vetores. E aí você vai pegar essa coleção de vetores e injetar no decoder. Mas injetar como? Aí é que tem a história do mecanismo de atenção. Cada célula do decoder olha todos os vetores de entrada. Então, a primeira palavra que é produzida na saída, não está desenhada aqui, mas vamos pegar a segunda, né? A segunda palavra que está desenhada aqui, ela olha para todos os estados produzidos pelo encoder. Então, isso aqui já dá a entender que aparentemente é mais plausível que você consiga fazer uma decodificação melhor do que no caso anterior, porque você está olhando estados ou vetores que representam
pedaços da entrada. E o que é esse mecanismo de atenção? Está desenhado aqui como se fosse um gráfico. Mas esse mecanismo de atenção é simplesmente uma matriz que pega os vetores, multiplica pela matriz e ela produz alguma coisa que vai ser a entrada do decoder. E nota que isso aqui é em paralelo, né? Tem umas setinhas aqui ainda, mas que a gente vai subir com elas, né? Mas esse cara daqui olha todos os estados como se fosse em paralelo. Na verdade, é uma multiplicação de matriz, né? Então, já melhorou essa história do mecanismo de atenção. Aí a pergunta é, se você está usando o mecanismo de atenção para produzir a saída, por que você não vai usar o mecanismo de atenção para olhar a entrada? Então, isso é um transformer, que é outro paper. Esse paper aqui é outro que tem dezenas de milhares de referências, né? Então, assim, de uma maneira bem rudimentar, né? Mesmo porque eu não entendo nada disso, o que você faz é ter um mecanismo de atenção que olha para a entrada e produz sinais, quer dizer, na verdade, é uma matriz que produz um vetor para cada célula do encoder. Isso aqui, nota que aqui era um RNN, RNN. Aqui já sumiu o R da frente. Isso aqui é um feed-forward network, ou seja, a conexão completa de entradas com saídas. Quais são as entradas desse cara daqui? É o que o mecanismo de atenção dá. E esse cara aqui produz de novo os estados, e aí o mecanismo de atenção é a mesma coisa, só que aqui, no vermelhinho, a gente deixou de ter um RNN, mas passou a ter esse feed-forward network. Então, o transformer é isso daqui. O que é o truque aqui? Na verdade, os mecanismos de atenção. Agora, isso aqui tem uma coisa super importante. Nota que sumiram as setinhas entre os NNs. Não tem uma setinha de um NN para o outro. Ele só usa a matrizinha aqui. E a mesma coisa da saída. O que significa isso? Que eu posso treinar esse cara daqui em paralelo. Eu não preciso ficar esperando ele engolir a sentença de entrada para depois produzir a sentença de saída. Eu faço isso tudo em paralelo. Então, o treinamento desse cara daqui é muito mais eficiente, ou em princípio mais eficiente, do que essa arquitetura daqui. Não me perguntem muito mais do que isso, porque isso é tudo que eu sei. Enfim, aqui está o paper lá do Attention is All You Need, o tal que tem milhares de referências, né? Bom, então um transformer não é uma rede neural. Um transformer é uma arquitetura com uma cara parecida com essa, que tem uma camada de entrada, que é a camada de atenção de entrada, um bando de feed-forward networks independentes entre si, redes completamente. O que são isso? É outra matriz, na verdade. Então, isso aqui é a multiplicação de uma matriz por um monte de matrizes que produzem vetores, ou seja, uma matriz de saída, que você multiplica por outra matriz, que você multiplica por essa matriz e tem a saída. Então, no fundo, você processar as coisas num transformer é multiplicar matrizes. Por isso, a NVIDIA é o que é, né? Vamos multiplicar matrizes. É tudo que você precisa é multiplicar matrizes de 8 bits, o que é mais esquisito ainda. Bom, então esse é um transformer, uma arquitetura com uma carinha dessas. O GPT, as coisas lá da NVIDIA, da OpenAI, quer dizer, o GPT, não sei das quantas, GPT é Generative Pre-trained Transformer. Na verdade, primeiro não é um transformer, é só a parte de saída do transformer, é só o vermelhinho. Então, isso que está aqui em cinza é só a parte de decoder do transformer. E eles são organizados em cascata. Então, por exemplo, você tem aqui a entrada prevê a próxima saída. Aí você pega o que a primeira camada produz e injeta na segunda e vai fazendo isso aqui. Então, uma das coisas que a gente via antigamente, né, na arquitetura dessas LLMs era qual era a cara do transformer, qual era o tamanho dessas matrizes e quantas camadas, quantos stacks de transformers a arquitetura tinha. Hoje em dia a gente não sabe mais nada disso, é tudo segredo industrial, né? Bom, então, em princípio, as LLMs são uma coisa que tem essa cara daqui. Você injeta texto e ela produz saída.
Mas só que esse cara daqui, ele não produz uma saída, não é? Entra this e sai o this is. Ele, na verdade, gera uma distribuição de probabilidades de coisas que aparecem na saída. Então, ele é estocástico, ele não é determinístico. Então, se você chega lá e chama o GPT de novo e diz, eu quero agora, ele vai gerar outra resposta, porque ele é não determinístico. Mas Tá? ele é Bayesiano? Oi? Ele é Bayesiano? Você falou que ele usa a próxima palavra baseada na previous anterior. word. É. Ele usa com priori? Oi? Ele usa as palavras anteriores com priori? Como condicionantes da próxima. Isso. Então, esse condicionante é super importante. Essa caixinha aqui embaixo é a que a gente chama de janela de contexto, é o que você usa para a entrada. Você vai dar um contexto. Sabendo que a palavra anterior diz, me diga qual é a probabilidade da próxima palavra ser alguma coisa. Aí ele te dá uma distribuição de probabilidade das palavras. Aí ele pega, sei lá, a mais provável. Mas se você pedir ele para repetir, ele vai te dar a segunda mais provável por aí fora. Bom, tem uma maneira de falar disso. Quer dizer, durante uma certa época era bem comum a gente jocosamente chamar as LLMs de papagaios estocásticos. Então, tem alguns papers, esse paper aqui é famoso, levantando a lebre de que a gente tem que tomar cuidado com esses papagaios estocásticos. Aí tem aqui um relatório da OECD, OCDE, né? Bem mais sério, mas também chamando a atenção para esse problema de que, no fundo, a gente está tratando com um papagaio estocástico, né? E aí, o que um transformer com várias camadas é o papagaio estocástico ir falando cada vez mais coisas. Só para... Um parente nosso tinha uma casa e um papagaio. O portão da casa ficava longe da casa. Aí a pessoa chegava e o portão não funcionava direito, aí ele dizia, abriu! Aí a pessoa gritava, já abriu, o que aconteceu? O papagaio aprendeu isso. Então, quando ele gritava, abriu, o papagaio respondia, abriu! Enfim, isso é o nosso papagaio estocástico. Tá? Bom, então essa é a primeira coisa interessante, é que a gente uma LM não produz uma saída. Ele produz uma distribuição de probabilidade das próximas palavras. Primeira coisa. O segundo choque cultural é que ele não trabalha com palavras. Ele trabalha com uma coisa que a gente chama de tokens. Tokens é como se fosse um pedacinho de uma palavra, uma sequência de coisas que não precisa ser uma palavra, pode ser o ponto de interrogação. Então, a entrada é transformada em tokens. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Então, a entrada a sentença em linguagem natural transformada numa sequência de tokens, e o que os transformers fazem é gerar o próximo token provável. E na saída tem um outro cara que transforma sequências de tokens, então, em sequências de palavras. Então, o nosso papagaio estocástico fala tokens. É um tokenizado. Enfim. Bom, esse troço todo que eu acabei de falar para vocês é chamado uma arquitetura densa. É a arquitetura tradicional de uma LLM, e hoje em dia as LLMs pequenininhas é alguma coisa com poucos bilhões de parâmetros, né? Elas tendem a ser densas, não necessariamente, mas tendem a ser densas. Mas existe uma outra arquitetura que também, na época que criaram essa arquitetura, foram os chineses que começaram a usar isso, os outros criticaram. O pessoal da Meta, na época, o Diama, disse, não, isso aqui não funciona. Daqui a pouco eles passaram a usar essa arquitetura também. Essa arquitetura chama-se o MOE, Mixture of Experts. Então, para complicar a nossa vida, essa coisa azulzinha aqui é uma camada. Isso aqui tem a sequência de camadas de um transformer. Só que cada camada dessas não é um transformer do jeito que eu falei. Ele é, na verdade, uma coisa parecida com isso que está aqui do lado. Então, aqui está aqui do lado, as feed-forward networks estão em paralelo aqui. Então, quando você manda um token para cá, tem uma outra coisa aqui chamada router, que direciona esse token para algum dessas feed-forward networks. Não são todas ativadas ao mesmo tempo. O router manda para uma só.
e essa uma só responde, então, um token provável. Como é que esse router aqui funciona? Ele é treinado junto com o resto. Então, esse cara daqui é literalmente uma outra matriz cujos pesos são descobertos no processo de treinamento. Agora, por que a gente está fazendo uma coisa dessas? Isso aqui é mais rápido de treinar, muito mais rápido de treinar. Então, o pessoal do Lema dizia, não, isso aqui, o pessoal da Meta dizia, não, essa arquitetura perde muito, não vamos usar. 6 meses depois, eles estavam usando, porque é muito mais rápido você treinar essa arquitetura e, portanto, mais barato treinar uma arquitetura dessas. E o processo final acaba tendo uma qualidade semelhante. Tá, então, primeira coisa, denso, quando vocês virem assim, modelo denso, é aquele transformer com um stack de transformer. MOE, Mixed of Experts, é esse troço daqui que tem essas camadas que funcionam em paralelo. E aí, quando tiver uma arquitetura de MOE, vocês têm que prestar atenção em saber qual é o total de parâmetros, qual é o tamanho do modelo e qual é o número de token, de parâmetros que é ativado a cada vez que você gera o próximo token. Então, eu estava escrevendo um paper essa semana que eu tinha classificado lá umas coisas, e o Gwen 80B 3AE. Aí o Gwen 80 bilhões de parâmetros 3AE estava tendo uma performance bem pior do que o Clodo Haiku 5.6 14B. Oh, 5.6, não, peraí, 4.6. Aí eu fui olhar o Haiku, a gente não sabe quantos parâmetros ele tem, mas estima-se que ele tem 20 milhões de parâmetros. Então, como é que o Haiku estava bem melhor do que o Gwen de 80 bilhões, 4 vezes mais? É simplesmente porque o Gwen era uma arquitetura MOE com 80 bilhões de parâmetros, mas só 3 bilhões eram ativados a cada chamada. Então, na verdade, ele era um modelo menor do que o Haiku. Daí a diferença de desempenho. Aí eu arrumei a maneira com que eu estava explicando as coisas, aí os resultados começaram a fazer sentido. Não era possível o Haiku ter um desempenho tão melhor do que o Gwen quando ele tinha 20 bilhões e o outro tinha 80. Mas não é 80, 3. Tá? Então é bem importante quando olhar uma arquitetura de Microsoft Expert saber quantos parâmetros aquele troço ativa a cada chamada. Né? Quantos parâmetros é o tamanho desse carinha aqui. Esses parâmetros dos extras, eles são ativados token a token ou ele, assim, para esse input eu vou ativar. Esse cara aqui é que vai decidir, né? Esse cara aqui vai olhar para a cara. É meio ridículo falar assim, mas no fundo é isso. Esse cara daqui olha a cara do token e diz: esse token aqui eu vou mandar para o segundo Feedforward Network, não para o primeiro. Na verdade, é mais complicado que isso, porque ele decide algum subconjunto de Feedforward Networks para mandar o token. E depois tem uma camada, que é essa camada rosa aqui, que funde, faz, na verdade, o produto interno. Sei lá, faz a soma, depois normaliza da resposta dos Feedforward Networks. Então, essas arquiteturas são bem mais complicadas. Mas, por que a gente usa? Porque é mais barato treinar. A arquitetura fica... por que é mais barato? Porque você não ativa tudo ao mesmo tempo, você ativa só alguns. Então, isso é mais fácil de você ajustar os pesos. Isso é o que dizem. Bom, agora vamos à parte mais importante da história. A parte mais importante da história dessas LMs não é tanto a arquitetura. A arquitetura é uma coisa que já era conhecida há algum tempo. Tamanho, sim, tamanho é documento. Nesse mundo aqui, tamanho é documento. Mas o que é mais importante é como é que esse troço é treinado. Né? Originalmente, o que o pessoal fazia era pegar um monte de texto e treinar um modelo com aquele monte de texto. IPT saudações. Isso é o que tinha até 2022, começo de 2022. Tá? Depois um pessoal, esse pessoal aqui, esse é um daqueles outros papers que tem dezenas de milhares de citações. Esse paper aqui é super importante, porque o que eles perceberam é o seguinte:
Não adianta você ter um modelo gigantesco e fazer só o pré-treinamento. Você tem que ajustar o modelo para a necessidade do usuário. Esse pessoal aqui, esse InstructGPT, eles mostraram que o InstructGPT tinha um desempenho bem menor, bem melhor que o GPT-2, com 10%, 10% não, 10% dos parâmetros. Então, eles conseguiram mostrar que o modelo muito melhor tinha um desempenho melhor do que um modelo grandão. Mas desempenho melhor em quê? Aí vem uma outra coisa. Um modelo pré-treinado ele pode ser razoável para você fazer tarefas genéricas de processamento de linguagem natural. Mas um choque que eu tive quando eu comecei a usar o GPT é como é que esse cara está entendendo que eu quero fazer tradução de português para inglês, ou que eu quero fazer resumo do texto, ou que eu quero fazer alguma coisa. Como é que o modelo entende o que você está querendo? Ora, isso não é malabarismo, não é mágica, não é nada disso. É simplesmente o modelo é treinado para fazer determinadas tarefas dependendo da entrada. Então, essa parte aqui de pós-treinamento, que foi o que aquele pessoal da OpenAI mostrou, é que é super importante você pegar um modelo pré-treinado. Um modelo pré-treinado tem uma, digamos assim, uma habilidade linguística básica. Ele é bom de trocar as vírgulas de lugar, digamos assim. Mas ele não sabe seguir instruções do que o usuário quer. Então, você tem que fazer um pós-treinamento, eles chamam de alinhamento, porque é alinhar um modelo com a intenção do usuário. Então, você tem que fazer um pós-treinamento para direcionar o modelo de acordo com a entrada que o usuário quer. É nesse momento que você vai ensinar, entre aspas, né, um modelo a traduzir ou um modelo a fazer análise de sentimento ou qualquer outra coisa. Esse pessoal, esse paper aqui, fez um pós-treinamento em 2 etapas. E isso é um negócio super importante. Esse aqui é o último paper da OpenAI que tem informação importante. Ele é de 2022. Quando eles lançaram o GPT-4, que foi, acho que no começo de 2023, era propaganda de marketing. Não tinha mais nenhuma informação sobre o modelo. Quase nenhuma informação sobre o modelo. Esse aqui não. Esse paper eles ensinam como eles fizeram o Extract GPT. E até hoje, o treinamento das LLMs segue essa lógica daqui. Ou seja, se você faz um treinamento massivo em informação textual, dados textuais, depois você faz esse supervised fine-tuning, que eu vou comentar já já, e depois você faz um reinforced learning. Todos os modelos seguem essa mesma lógica. Só que a coisa começa a ficar muito mais complicada, porque coisas assim, você treina um modelo para uma janela de contexto, uma área de trabalho de 4K, depois você aumenta para 32K, depois você aumenta para 64K, usando a massa completa de dados que você tem de treinamento. Passa disso, fica muito caro você continuar nesse processo. Então, eles já fazem, para aumentar a área de trabalho, eles já não fazem com uma massa de dados inteira, eles fazem com uma amostra, vamos chamar assim, bem polida da massa de dados de entrada. E você hoje chega a 1 mega, mais de 1 mega, 10 mega em alguns modelos, né, de área de entrada. E quanto maior a área de entrada, por exemplo, mais código você vai colocar lá para dentro para ele produzir alguma coisa. Então, quanto maior a janela ou área de contexto, melhor. Só que isso tem um custo enorme de treinamento, que vai no pré-treinamento. Aqui no Supervised Fine Tuning, bom, então deixa eu falar do pré-training, depois você fala. Então, o que esse troço de pré-training faz? É simplesmente pegar um monte de dados e fazer com que o modelo aprenda conhecimento linguístico básico sobre aquele modelo, aquele monte de dados. Tá? Só que um monte de dados pode ser texto mesmo, livros, e aí vocês já descobriram por que essa briga toda com os jornais, porque os caras pegam
matéria jornalística para treinar, tem que fazer acordos e blá, blá, blá. Mas eles também pegam texto, que na verdade não é bem texto, são coisas mais específicas. Não sei se vocês já usaram, o ChatGPT entende LaTeX muito bem. Não é por acaso, é porque ele foi treinado. De onde eles pegam isso? Eles têm que pegar um monte de dados que seja texto em LaTeX para treinar o ChatGPT da vida, ou seja lá o que for. Tá? Então, se ele sabe alguma coisa, você deve ter visto, eles usaram algum desses modelos para fazer transparências. Cara, fazem transparências maravilhosas. Você pega assim, eles fazem uma apresentação para você, muito melhor do que a minha. Maravilhosa. Aí você, tipo, que coisa fantástica. Claro, eles foram treinados para fazer transparência. Então, você também tem que pegar um monte de transparências e treinar o modelo. Código é a mesma coisa. Por que eles codificam cada vez melhor? Porque eles foram expostos a código, lá no GitHub ou de qualquer outro lugar. Então, quando a gente fala de pré-treinamento, não é simplesmente texto no sentido de linguagem natural, ou as 1.800 línguas lá europeias, é qualquer coisa, código inclusive, principalmente hoje em dia, né? E isso é bem complicado fazer. Bem complicado fazer, não a parte de treinamento, mas você conseguir os dados, conseguir dados confiáveis, deduplicar os dados, enfim. Dá um bocado de trabalho. Se você ler os papers dos chineses, que tem algum detalhe sobre como eles fazem isso, é barra pesada. Entre outras coisas, quando você começa a treinar muito código, você pode estragar o modelo para fazer tradução, por exemplo. Então, você tem que, na hora de treinamento, balancear um pouco para o modelo não perder, entre aspas, os pesos que ele já adquiriu com o treinamento anterior em outro tipo de dados. Isso não é fácil. Bom, deixa eu falar um pouco da tokenização. Eu já estou falando aqui há um monte de tempo, mas tem alguns outros detalhes aqui que vale a pena a gente comentar. Se vocês nunca viram, é interessante. Eu falei que o papagaio estocástico não produz palavras, ele produz tokens, né? Que diabo de coisa é essa? Na verdade, você tem que pegar o texto, ou código, seja lá o que for, e transformar em vetores. Lembra que o transformer, ou qualquer uma dessas coisas, só funciona com vetor, né? Como é que isso é feito? Na verdade, você tem que dicionarizar as tuas palavras, os teus chunkzinhos. Então, você pega, aqui tem um exemplo simples de entender, né? Eu peguei aqui palavras e coloquei num vocabulário. Brown vai ser 0, dog 1 e por aí afora. Isso é tokenizar? Não, isso ainda não é tokenizar, isso é organizar o dicionário. Como é que a gente vai tokenizar? Tá? Tokenizar significa você transformar o processo inteiro, não é bem só tokenizar. O processo inteiro significa você transformar texto em vetores. E aí tem uma parte que é bem interessante, que é como você transforma palavras em vetores. Isso chama-se embedding. Embedding é embeber o espaço verbal num espaço vetorial. Só que você tem que se preocupar nessa transformação em conseguir de gracinha. Palavras que estão próximas entre si, e aqui tem um exemplo bem simples, né? Essas três coisas são animais. Então, aquilo que é próximo entre si num espaço, vamos chamar linguístico, tem que gerar vetores que são próximos entre si no espaço vetorial. Isso não é nada simples. O que esse desenho aqui está dizendo é o seguinte: isso aqui é um espaço vetorial que só tem duas dimensões. Aí eu peguei essas três palavras aqui, que são designações de animais, o esquilo está aqui um pouco do lado de fora, e transformei a águia, pato e ganso em três vetores, esse vetor aqui, né, próximos entre si. Então, fazer esse processo que a gente chama de embedding não é um negócio nada trivial. Só que existem modelos de embedding prontos. Cada um desses fornecedores aí tem o seu modelo. Tem um pequenininho do Gwen, tem um Gwen pequenininho, que é um ótimo modelo de embedding.
o Gwen com 0,4, não sei das quantas, tá? Então, esse processo de sair daqui para os vetores não é um negócio tão trivial assim. Você tem que criar um dicionário, que é essa transformação daqui para cá, e depois pegar esse dicionário e transformar em vetores. E aqui tem um exemplinho mais simples, né? É a mesma frase, essa mesma frase, dog, não sei das quantas, the quick brown fox, blá, 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 né? Então, the fox jumps over dog. Então, isso aqui são as palavras. Aí você vai transformar as palavras em entradas no dicionário, né? Então, fox é a segunda entrada, jumps é a terceira, e por aí afora. E aí tem um processo que foi feito antes, que pegou o seu dicionário e transformou em vetores. Então, aqui, o fox é o vetor número 3, né? Esse aqui está 0, 1, 2, 3, é esse cara daqui. O jumps é o 4, esse cara daqui. E vai por aí afora. Então, o que tem é, você transforma o seu vocabulário num dicionário, dicionariza isso e transforma cada entrada do dicionário num vetor. Esse vetor tem um monte de dimensões, não, tem centenas de dimensões, né? De tal forma que o que seja próximo no vocabulário seja próximo no espaço vetorial. E aí a sua frase, que virou Fox Jumps Over Dog, virou essa matriz aqui. Porque é uma matriz, porque cada palavra aqui vira um vetor. Então, essa matriz aqui representa essa frase daqui. E essa matriz aqui que você vai enfiar pela goela do transform. Tá? Bom, isso aqui é rapidinho para a gente sair do mundo linguístico para o mundo vetorial. Tá? Então, agora a gente tem um monte desses vetores. Como é que a gente treina o modelo? O modelo, na verdade, é um monte de matrizes, né? Que você tem que... Ah, sim, outra coisa divertida. Tem um livro de processamento de linguagem natural que explica direitinho como você constrói os embeddings. Eu sempre fiquei curioso com isso. Como é que você constrói isso? O que o cara mostra para a gente é um negócio ridículo. Você simplesmente chuta a matriz inicial, randomicamente. Você pega uma matriz, pega o teu vocabulário, cada palavra é uma linha da matriz. E aí você, randomicamente, chuta os valores da matriz. E aí começa, essas duas palavras são próximas. Aí você troca os vetores, os pesos daquelas palavras para que caem em linhas próximas. E fica fazendo isso. Então, não tem nenhuma ciência, força bruta, né, por incrível que pareça. Então, essa história de embedding é bem estranha. Uma vantagem é que já tem um monte desses modelos de embedding prontos e eles são pequenos, não são caros. Tá bom, então a gente sai do mundo linguístico e virou um monte de vetores. Só que eu tenho esse monte de matrizes aqui, que são aqueles meus stacks de transformers, não sei o que lá. Como é que eu ajusto o peso dessa bagunça? Aí é que vem o problema, né? Que você vai pegar as frases de entrada, por exemplo, essa aqui, né? Learn to predict one word at a time. Então, se você der a palavra learn, ele deve predizer com uma probabilidade alta o to. Se você der learn to, ele deve prever com uma probabilidade alta o predict. Então, as frases de entrada, na verdade, não é a frase que você vai passar inteira. Você usa a frase de entrada para já dar uma dica de qual deve ser a próxima palavra. E aí enfia pela goela do transforma. Se ele não predizer aquela palavra com uma probabilidade muito alta, você muda os pesos para ele produzir aquela palavra. Então, as frases de entrada vão te dar as dicas de como você faz o treinamento das suas matrizes. E tem algoritmos para você ir ajustando o peso das matrizes para que ele produza. É fácil falar, né? Mas é difícil de implantar. Enfim, para que ele produza pesos que coincidam com a entrada. Tá bom, aí acreditem em mim. E como é que a gente faz isso agora? Aí é que tá. Você vai pegar a sua entrada, vai dividir em pedaços. São os batches ou min batches. Tá? E aí você vai pegar um batch e jogar para um algoritmo que vai ajustar os pesos daquele monte de matrizes. Tá? Uma época é quando você passa por todos os seus dados de entrada. Então você pega um seus dados de entrada, divide em pedaços,
são os batches ou main batches, joga para esse algoritmo de treinamento e roda a entrada inteira. Aí começa tudo de novo. Aí você pergunta, bom, quantas épocas eles fazem isso? Na verdade, muito poucas. 2, 3. O Llama 3 tinha um relatório técnico razoavelmente preciso, eu levei um susto. Os caras faziam isso aqui 2,3 vezes. Ele passava pelo material inteiro de entrada pouquíssimas vezes. Então não é milhares de vezes numa época. Por quê? Porque o batch, se pegar esses batchzinhos, já demora. A quantidade de dados de entrada ser gigantesca, esse troço é muito demorado. Então o cara vem, pega cada batch, passa pelos pesos e vê qual é a saída. Aí vê qual é a diferença entre o que foi produzido de saída e o que deveria ter sido saído. Aquelas coisas rosinhas na frase. Aí volta, tem um algoritmo que chama de backpropagate, você vai lá e ajusta os pesos. Bom, se vocês têm curiosidade sobre isso, tem um livro, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui não é novo, está em 2024. Mas esse livro é bem interessante, porque ele tem todo o código para vocês criarem uma LLM, inclusive o algoritmo de backpropagation, está tudo lá. Tá? Então, o livro, esse cara daqui faz uns artigos interessantes. Então, o livro é assim para quem gosta de codificar. Todos os algoritmos da Ramada, ele tem uma massa de testes, se vocês quiserem usar, para criar uma LLM. Não aconselho a fazer nada disso. Isso é uma trabalheira infernal só por distração. O Oi? livro dele é muito bom desse setor. Tem muitos artigos. Esse cara escreve bem. Esse livro aqui é muito bom. Só que primeiro é obsoleto, né? 2024 para cá já tem muitos algoritmos diferentes do que ele tem lá implementado. Segundo que, cara, tem tempo para isso não. Mas, enfim, genericamente é isso que acontece. Só que você fica nessa brincadeira aqui poucas vezes, né? Essa certa aqui, na verdade, você não passa pelo que eu estava dizendo, até onde a gente consegue ler, você não passa por todos os dados muitas vezes. O problema é o batch, é você pegar os vários batches for each aqui é bastante demorado, que aqui é um batchzinho passando por todo o processo, aí pega o próximo batch, por aí afora. Então, o custo principal é esse daqui. Tem uma parte aqui no final, essa figura tirada desse livro, né, que é interessante. Você pode instrumentar teu processo de treinamento e, de vez em quando, produzir uma saída para ver o que está acontecendo, né? O paper da DeepSeek, que explica como eles fizeram o R1, tem uma coisa lá muito gozada. O R1 Reasoning Model. Então, ele vai te dando passo a passo o que ele pretende fazer. Aí eles descobriram que, pelas tantas, o modelo deles começava a falar chinês. O modelo, ele começava a ir passo a passo, resolvendo a entrada em inglês. Aí, de repente, ele virava chinês e continuava passo a passo em chinês até dar a resposta. Então, eles tiveram que mudar o algoritmo de treinamento para avisar o modelo, para não mudar de língua. Se ele começou em inglês, continua até o fim em inglês. Começou em chinês, continua até o fim em chinês. Eles só descobriram isso porque eles começaram a olhar a saída do treinamento. Mas eu achei curioso isso. Bom, então essa figurinha aí é o mínimo minimoro para a gente saber, ok, você vai pegar uma montanha de dados e ajustar os pesos das matrizes lá que estão dentro dos transformers, e supostamente nesses pesos vai estar o conhecimento linguístico sobre várias línguas, né? Enfim, se eu falasse isso para minha professora de português do ginásio, ela ia ter uma 5, né? Porque naquele tempo você tinha que pegar a gramática, estudar aquele montanha de regras, onde é que você coloca a vírgula, crase, não sei o quê, que a gente nunca lembra como funciona, nunca sabe usar. Hoje em dia você põe as vírgulas, o ChatGPT vai lá e coloca tudo direitinho para você, sem saber nenhuma regra, só com esses treinamentos, né? É um negócio muito interessante. Bom, e o que é o resultado desse processo todo? Se vocês fizerem tudo isso, vocês vão ter algo parecido com o GPT-2. Ou seja, ele tem um conhecimento linguístico básico, mas não sabe o que você quer. Então, o que esse povo lá daquele paper da OpenAI que eu disse, 2022, fez,
foi fazer o pós-treinamento, o que eles chamaram né? Acho que eu já me perdi aqui. Está aqui antes. Eita. Esse paper aqui do InstructGPT, o que eles fizeram foi introduzir esses passos que eu vou começar a falar agora, que fazem um alinhamento da resposta do modelo para aquilo que o usuário espera. Então, é aí que o InstructGPT aprendeu a traduzir, aprendeu a análise de sentimento de aba 4, que é a parte interessante do GPT, do ChatGPT. O ChatGPT usa o 3.5. O 3.5, GPT 3.5, é o GPT-3 com esse alinhamento para a intenção do usuário. Então, ele não é o GPT-3, é um GPT-3 com um pós-treinamento para fazer esse alinhamento. E essa é a parte interessante do ChatGPT, né? Enfim, então vamos lá para o alinhamento. Então, tem dois passos de alinhamento. O primeiro é chamado de Supervised Fine Tuning, SFT, que a gracinha é a seguinte: você pega entradas, exemplos de entradas e exemplos da saída esperada para aquela entrada. Então, alguém tem que ir lá dizer: essa saída aqui é a saída que eu quero daquela entrada. Tá? E aí você faz um ajuste dos pesos do algoritmo para que ele realmente produza aquela saída. Originalmente, isso aqui tinha interferência manual. Hoje em dia, se vocês olharem os papers de treinamento, é uma confusão dos diabos, porque quem faz o Supervised Fine Tuning é um outro modelo. Então fica uma confusão danada. O relatório técnico do DeepSeek R1 é confuso para burro, porque tem o DeepSeek V3, não sei o quê, que foi um modelo intermediário que eles usaram para gerar os dados de treinamento do R1. Aí fica uma confusão grande, mas no fundo a ideia genérica é: o modelo tem que, dado uma entrada, produzir a saída que você espera. Qual é o problema? Você tem que ter esses pares, entrada e saída esperada. E aí ajustar o modelo. Tá? Essa coisa pode ser bem interessante, se vocês pensarem. Uma coisa que eu já vi em alguns papers, eu achei bem interessante, é que tem muito benchmark por aí afora. O que o benchmark é? Benchmark é uma entrada e a saída esperada. Então, isso que eu estou dizendo que é difícil aqui, na verdade, você tem benchmarks disso pronto. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um modelo pequeno, porque é um modelo pequeno. Bom, é alguma coisa que cabe na sua máquina para você treinar, não nessa máquina, servidor assim, né? E pegar esses benchmarks e fazer esse processo de supervised fine tuning com os dados do benchmark para fazer aquele modelinho ser um modelinho muito bom na tarefa daquele benchmark. Por exemplo, tem um modelo bem pequenininho para gerar SQL. Como é que eles criaram esse modelo bem pequenininho? Acho que eu vou falar deles se tiver tempo. Eles pegaram um modelo genérico, pequeno, pegaram os benchmarks de geração de SQL e retreinaram um modelo pequenininho para gerar SQL. E o modelo pequenininho tem um desempenho muito bom para gerar SQL. Então, essa ideia de supervised fine tuning, ela pode ser prática se você tiver uma coisa muito específica. E um benchmark, obviamente, para você não ter que se preocupar com esses dados aqui. Tá? Mas tem benchmark para tudo. Enfim. Bom, reinforced learning é uma coisa mais exótica. Então, qual foi a tarefa que eu acabei de mostrar para vocês? Pega um monte de exemplos de entrada e saída e faz o ajuste do modelo para ter aquela saída esperada. Qual é o problema? Encontrar os exemplos de entrada e saída. Né? Isso é um abacaxi. Reinforced learning é uma coisa quase parecida com isso, mas tem uma diferença fundamental. Essa ideia de reinforced learning vem de outras eras, né? E a ideia é mais ou menos a seguinte: você tem um agente aqui, o agente é capaz de olhar o estado do mundo e produzir uma ação. Só que o agente tem que ser treinado para produzir a ação esperada. Quer dizer, você joga o brinquedo para lá, o cachorro corre para cá. Então você tem que treinar o cachorro. Não é para cá que você tem que correr, é para lá que você tem que correr, né? Enfim.
Então, você tem que treinar esse modelo aqui para produzir a ação esperada, dado o estado do mundo. Como é que você faz isso? Você tem uma função de recompensa. Se ele produzir a ação esperada para esse estado do mundo, você dá a ele uma recompensa, negativa ou positiva, né? Se for bem escolhida a ação ou mal escolhida. Então, tem nessa história de reinforcement, tem a noção do agente, a noção do ambiente, né? Um estado do mundo, né? As ações possíveis que esse agente é capaz de fazer, e o que é mais importante é essa função de recompensa, né? O que que isso tem a ver com o que a gente estava falando? Ah, aí vem o povo lá vem esse paper aqui e explica para a gente como é que eles fizeram isso. Eles fizeram isso da seguinte forma: o que eles treinaram diretamente não foi a LLM, eles treinaram um modelo de recompensa. Como é que eles fizeram isso? Bom, você chega e tem um banco de dados, né? Naquele tempo eles usaram seres humanos, mas tem um banco de dados com possíveis respostas para aquela pergunta, para aquela ação. E aí você pegava um ser humano, colocava essa pergunta e as possíveis respostas. E o papel do ser humano era ordenar essas possíveis respostas. Essa aqui é uma boa, essa aqui não é boa, essa aqui é melhor do que a primeira. Então, o papel do ser humano é dar uma dica de, dada essa pergunta, qual deveria ser a melhor resposta. Mas não só a melhor resposta, ordenar as possíveis respostas. Bom, então esse era um processo de criação de um dataset com perguntas e para cada pergunta uma lista ordenada de respostas, com um score. Aí esse dataset, então, ele é treinado, ele é usado não para treinar a LLM, ele é usado para treinar a função do reward. Então, esse processo todo, que é manual, é usado para treinar uma função de reward, uma função de recompensa. E aí, essa função de recompensa é que é usada para ajustar os pesos da LLM. E aí tem vários algoritmos para fazer isso. Aliás, o algoritmo que o pessoal da OpenAI usou, o PPO, esse algoritmo aqui, é bem anterior a essa bagunça toda. Então, eles não inventaram um algoritmo para ajustar os pesos, que é meio chato da história de ajustar os pesos, né? Nota que a LLM vai ter uma entrada, ela vai gerar uma saída, você tem que pegar essa saída e comparar com a melhor saída esperada para aquela entrada. E tem que ajustar os pesos de acordo com isso. Então, esse algoritmo aqui é o que o pessoal da OpenAI fez para criar o InstructGPT a partir não do GPT-2, mas de uma amostra do GPT-2. E aí começou tem o PPO, SPO, tem um monte desses algoritmos. Então, você pega esses papers de LLMs, aí você vai ver como eles fizeram reinforcement learning, muda o algoritmo. O Apertus usa um outro lá que eu nem me lembro mais. E é claro que você pode fazer... o Apertus usa esse algoritmo aqui, o Direct Preference Optimization. E aí você pode fazer o seguinte: por que eu vou usar seres humanos? Por que eu não uso uma outra LLM, um outro modelo, para escolher quais são as possíveis melhores saídas? Aí já começa a ficar uma embaralhada bem interessante, né? É uma LLM treinando a outra. Mas paciência, é isso. Então, moral da história, esses modelos, eles têm um comportamento muito interessante porque eles são expostos a uma quantidade de dados absurda. Mas não é só isso. Você tem que fazer com que o modelo se alinhe à intenção do usuário. Então, esse alignment, esse passo final, é que talvez seja o pulo do gato, senão a gente teria modelos linguísticos não muito interessantes, né? Todos os relatórios técnicos depois desse da OpenAI, que explicam como as LLMs foram construídas, eles todos seguem a mesma lógica. Só que a coisa começa a ficar bem mais complicada do que isso que eu falei, né? Bom, só para completar, já estou falando aqui há um monte de tempo, tem umas implicações interessantes dessa tecnologia que a gente lê no jornal todo dia, né? Então, todo dia eu guardo aí umas notícias. A minha fonte principal de notícias, na verdade, é o site da BBC.
Muita coisa que aparece no G1 interessante, na verdade, é tradução de notícia do site da BBC. Então, prefiro olhar logo direto os sites da BBC. Mas aí, vamos lá. O primeiro impacto, meio óbvio, é o que o pessoal chama do impacto ambiental, né? Esses data centers que o pessoal anda construindo por aí dependem de muita energia. Então, você de vez em quando lê que o Google vai construir uma central nuclear para abastecer de energia o data center. Outra coisa é a água, né, para refrigerar essa coisa toda. Então, de vez em quando tem uma notícia igual a essa, que um data center desse vai consumir uma quantidade absurda de energia. Bom, se você considerar a tecnologia que a gente tem hoje e ler o artigo, até que faz sentido. A pergunta é que essas inferências todas são feitas baseadas na tecnologia que a gente tem hoje. Daqui a pouco você tem uma outra coisa completamente diferente. E essas tecnologias, essas previsões tecnológicas vão por água abaixo. Quando eu li essa notícia, eu me lembrei de uma outra coisa que eu já tinha lido, mas eu levei algum tempo para achar. Essa notícia aí, que um engenheiro em 1894, final do século XIX, disse que ia ter uma crise tremenda em Londres de estume, porque a quantidade de cavalos que andavam em Londres, e você projetando em 1930 quantos cavalos andariam em Londres, era uma quantidade absurda de estrume e ia ser um problema insolúvel. Bom, se a gente tivesse cavalos continuando a andar em Londres, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, mudou a tecnologia de transporte, esse problema simplesmente desapareceu, apareceu outro problema. Mas esse problema que esse anúncio, que essa reportagem, isso aqui é uma reportagem séria, né? Está aqui o link dela, né? Desapareceu. Então, pode ser que isso aqui simplesmente desapareça, não exista mais. É uma possibilidade. Agora, outra notícia que apareceu esses dias, que eu fiquei um pouco assustado, vocês devem ter visto que quando lançaram as ações da X, né, do SpaceX, foi aquele auê danado, as ações da SpaceX caíram para burro nos últimos dias. Por que elas caíram para burro? Porque eles anunciaram o quanto eles pretendem investir nesses datacenters. É uma quantidade astronômica de dinheiro. Então, os investidores já começaram a ficar assustados que não é só o oba-oba, né? Vai ter uma despesa gigantesca. E uma outra notícia que eu li, que é mais assustadora ainda, essas big techs da vida pretendem gastar US$ 1 trilhão até o final da década em data centers. US$ 1 trilhão. Então, comprei ações da NVIDIA, não da Amazon, uma coisa parecida. Mas, enfim, impacto ambiental é outra coisa. Agora, o que importa mais para a gente é o impacto na vida das pessoas, né? Onde é que eu vou trabalhar no meio dessa confusão, né? Aí tem um monte de relatórios desses, onde é que o impacto nas profissões. Esse da Microsoft nem é muito antigo, ele é de um ano atrás, agosto de 2025. Então, tem aqui as profissões que são mais impactadas. Aí tem o intérprete e tradutor, isso é óbvio, né? Redator e autor, isso é óbvio, né? Agora, historiador, já não é tão óbvio. O historiador, no fundo, eu acho que eles querem dizer que a capacidade de uma LLM de resumir uma multidão de texto é tão boa que isso impacta a vida do historiador. Na verdade, o historiador vai ter que aprender a usar essas coisas para fazer suas reportagens. Esse é parênteses, Hora do Recreio. Vocês já leram a biografia da Dona Leopoldina? Sabe quem é a Dona Leopoldina? Mulher de Dom Pedro I, né? Tem uma biografia dela que é sensacional. Pergunta básica: quem proclamou a independência do Brasil? Sim. Não, foi a Dona Leopoldina. O Dom Pedro, quando viajava, o que a gente sabe do Dom Pedro? Dom Pedro estava indo para São Paulo, aquela história do Ipiranga, grito Ipiranga, não sei o quê. Só que ele oficialmente não era o imperador do Brasil. Como ele estava de viagem, quem era o mandatário do país era a Dona Leopoldina. Toda vez que ele viajava, ela passava a ser a regente do Brasil. Então, quem assinou a Declaração de Independência do Brasil não foi o Dom Pedro I, foi a Dona Leopoldina. Então, nós somos um país que uma mulher programou
a independência. Vocês sabiam disso? Leiam a biografia da Dona Leopoldina. Tá? Agora, como é que o livro, por que eu estou chamando a atenção disso? Como é que essa biografia foi construída? Porque o Dom Pedro I escrevia todo dia para a Dona Leopoldina, contando o que estava acontecendo. Então, naquele tempo, você tem, se as cartas não se perderam, você tem uma informação muito preciosa para os historiadores, que são as cartas. Então, o livro da biografia da Dona Leopoldina é essencialmente as cartas de Dom Pedro I para ela e dela para ele. Tá. Bom, só que hoje em dia não tem mais carta, né? Tem e-mail, chat, sei lá o quê. Então, como é que você vai resumir essa mundaréu de informação? De repente, uma LL me ajuda. Então, tá bom, historiador a gente entende. Agora, comissário de bordo e representante de vendas, eu não faço a menor ideia. Agora, quais são as profissões menos afetadas? Aí tem umas coisas assim, operador de um monte de coisa, operador de draga, de ponte, de estação de tratamento de água, fundidor, remoldador, operador de máquina. Isso aqui são dados desse relatório aqui da Microsoft, né? Se vocês olharem as menos afetadas, são aquelas pessoas que trabalham com coisas físicas. O operador de draga é o cara que fica lá operando a draga, né? Só que se você pensar bem, não é bem assim. Daqui a pouco você vai ter uma draga autônoma. O operador de draga não faz nada. A não ser ficar olhando o painel se tanto, né? Outro dia eu assisti uma reportagem de um negócio que vaporizava inseticida numa fazenda. O troço era semi-autônomo. O cara ficava sentado com um controle remoto, parecia um drone, né? E o diabo da máquina, que era razoavelmente grande, ficava andando na plantação, jogando lá inseticida. Então, o operador da máquina de inseticida, na verdade, é um cara que fica sentado e a máquina vai em frente. Então, é afetado? É afetado. Então, não é verdade que você é uma pessoa que faz coisas físicas e não é afetada, é afetado. Bom, motorista de táxi daqui a pouco é algo do passado, né? Não acredito muito, mas pode ser lá em São Francisco, aqui no Rio. Essa questão que você falou dos historiadores, eu vou te dar um exemplo concreto. A minha filha é doutora em antropologia e o marido dela é doutor em história. No doutorado dele, ele estava trabalhando com o pessoal da Inglaterra e ele é especialista no Brasil de cultura celta, né? Né? Aí estavam com vários. O problema deles era catalogar os murais celtas, né? E isso era muito complicado. E aí ele usou uma LLM multimodal para poder Sim. dar um aspecto da natação. E aí diminuir o custo de classificação, porque senão você teria que fazer carbono, etc. Então, só com que esse estudo já deu uma pré-classificação. Então, na verdade, isso me faz pensar que as profissões atuais elas vão modificar, mas eu acho que elas não vão acabar. Um exemplo clássico é esse do historiador. A profissão ainda vai existir, mas não da forma com que a gente Sim. pensa, né? E outra coisa, a manual, eu tenho certeza que vai continuar. Exemplo, você pega a foto da sua sala, quer fazer uma obra, pede para ele projetar uma sala nova. Ela projetou. Quem vai quebrar o tijolo? Pois é, alguém vai ter que fazer o exercício físico. A não ser que seja um o robô. tijolo? Quem vai, sabe? Vai ter sempre. Eu acho até que o futuro é ser pedreiro, não vai ser engenheiro, né? O futuro é ser Isso aí, é um pedreiro. operador, ou então um treinador de robô pedreiro, né? O pedreiro é o robô. Robôs também. Mas, enfim, isso aqui eu. A minha impressão também é que, de repente, essa parte de dados, né, de processamento de dados, disparou, está crescendo uma velocidade bizarra. E, o robô ainda está indo lá lentamente. Uma hora sai, mas não teve não tem um saldo que está acompanhando Começando lá na geral. um pouco de introdução da escada, indo devagarzinho subindo degrau. E agora a gente está falando. Né? A próxima notícia que eu tinha pego aqui, que é nós próprios, nós estamos numa rota suicida, né?
E mais ainda o departamento de informática, porque a gente hoje está ensinando aos alunos tecnologia de 10 anos atrás. A gente tem que se refundar completamente. Então, a primeira coisa e parte desse curso aqui, tem um pedaço lá, umas 4 aulas, que tem a ver com, não é mais nem geração de código, é o sistema inteiro, né? A gente está às voltas com uma situação dessas que em 2 semanas o Codex fez o protótipo inteiro. Então, tem algumas soluções lá bem interessantes, né? Mais do que eu imaginaria. Só que a gente vai levar uns 6 meses, no mínimo, para entender o que o Codex fez e descobrir onde é que estão os buracos que a gente precisa melhorar. É muito difícil entender o código. O banco de dados, então, se pode desgraçado. Mas, enfim, a nossa profissão provavelmente é a que mais afetada será dessa barafunda aqui. E é um caminho sem volta. Agora, as pessoas não entendem que uma coisa é você passar 2 semanas fazer um código que você sabe o que ele faz. Não é bem assim, né? Enfim, isso é uma coisa. A outra é, bom, claro, né, estudantes, né? Toda hora tem no jornal alguma coisa dessa natureza, né? Então tem aí por aí. Outra questão bem interessante é produção científica, né? A quantidade de papers que a gente tem hoje produzida é gigantesca. Há 10 anos atrás, você pegava um paper, já esse cara aqui não é nativo de inglês, ele fala um inglês horrível, aquele paper horrível, que você não conseguia ler, né? Vocês já pegaram algum paper recente que vocês não conseguem ler com inglês horrível? Não existe. Não existe, né? Então, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Eu fiz recentemente um curso de um fim de semana inteiro, que era como escrever usando IA eticamente. Cara, eu falei assim, pô, fantástico. E com este curso eu faço assim, eu consigo escrever um paper onde o texto não é por IA. Ele pode até ser ajustado em português e tal, mas ele não é gerado, ele é humano. Como você usa a IA para geração de informação, para ser o seu parceiro, para que você rapidamente consiga escrever com as suas palavras todo esse resumo que ele produz, aí é a arte, aí é o motivo do curso. Então, assim, eu sinceramente acho que não é a escrita do texto, é a estrutura da pesquisa para escrever o texto. Aí sim a IA fica legal. É. Bom, enfim, a gente pode chegar a uma situação. Eu citei essa história do texto ser bem escrito, que a gente pode chegar no extremo de você ter os papers escritos por IA e analisados por IA, né? O seu record do seu paper é o outro modelo. Comigo aconteceu há 2 semanas atrás, uma que eu tenho uma amiga minha de 45 anos, que a gente há 45 anos escreve papers. Um monte de papers com ela. Só ela estava morando, não que ela esteja morando lá, mas ela estava em Berlim, e o problema é que toda hora ela mandava algum WhatsApp para mim para ver alguma coisa do paper às 6 horas da manhã, que Berlim, 5 horas atrás, né? Então, um dia, quinta-feira, ela me manda, 6 horas da manhã, ela, blim, olha assim, o que que ela quer? Aí a mensagem é, Casanova, precisamos falar. Às 6 horas da manhã. 7 horas da manhã, estou eu no Zoom com ela. O que que houve? Ah, eu peguei o nosso paper e coloquei, pedi ao ChatGPT para analisar o paper. Putz. Aí vamos ver o que o ChatGPT falou do paper. Eu não pude nem reclamar. A análise do paper dele, que o ChatGPT fez no nosso paper, era muito melhor do que os referee reports que eu normalmente recebo. A análise estava ótima, cheia de sugestões, mude isso, faça aquilo, melhore isso aqui, blá, blá, blá. Só que isso era quinta-feira, 7 horas da manhã. A gente tinha que mandar o paper até sábado de manhã. Eu passei quinta, sexta e uma boa parte do sábado mexendo no paper para ficar de acordo com as sugestões do ChatGPT. Então, eu sugiro vocês, a primeira providência quando vocês tiverem um draft já bem pronto, põe um ChatGPT da vida, ou ChatGPT, Gemini, qualquer um, e pede para ele analisar. E a gente foi mais específico. Eu quero que você analise esse paper que eu vou submeter para esta conferência. Só que ela mandou para o ChatGPT a versão errada. A gente tinha 2 versões do paper, uma que ia para uma conferência, a outra que ia para uma outra conferência que é só em YouTube.
Ela pegou essa versão da conferência em YouTube e submeteu ao ChatGPT. O que que o ChatGPT começa assim? Olha, esse seu paper está formatado errado. Essa não é a formatação da conferência. Claro, é formatação errada. Aí você vai dizer, como ele descobriu isso? Isso é fácil, né? O LaTeX tem lá em cima as instruções, formatação até aí, tudo bem. Aí ele continua, olha só, a conferência que vocês querem submeter não é anonimizada. E vocês anonimizaram o paper, vocês têm que colocar os autores nesse paper. Não é isso que vocês fizeram. Aí continua, não é isso, tarará, tarará, tarará. Cara, foi um choque cultural, porque eu não tinha feito isso ainda. Ela só não precisava fazer isso às 6 horas da manhã, 2 dias antes do prazo da conferência. Eu tinha feito isso na semana anterior e eu ficava um pouco mais satisfeito. O paper vai ser aceito? Não sei se vai ser aceito, provavelmente não, mas ficou muito melhor do que a versão que a gente iria submeter. E tem uma outra, aí uma coisa mais séria, o pessoal do Gemini fez ano passado, não, foi para esse ano. Tem uma conferência de ciência da computação muito famosa, muito difícil, teórica. Então eles pediram autorização e quando você submetia, você marcava lá. Quero que isso seja validado pela Gemini, não sei o quê. Aí a situação foi muito parecida com isso que eu vivi. Você recebia antes, você já submeteu, né? Não tem volta, né? Mas você, antes da aceitação, você recebia um relatório da análise que o Gemini fez daquele paper. Era um paper, como é que é o nome do cara? Theoretical Computer Science, ou coisa assim, um negócio, não é blá blá blá, não, era matemática pesada. Então, não foi o Gemini puro, eles retreinaram alguma coisa do Gemini, ele era capaz de entender coisas bem pesadas de ciência da computação e dar sugestões. E aí, bom, o pessoal, se quisesse, mandava de volta, olha, isso aqui foi bem-vindo, isso aqui vocês têm razão, não sei o que é. Erro de notação é bem fácil da gente pegar, mas não era só erro de notação, erro de raciocínio, de provas erradas. Então, não é fácil, né? Então, não é só a vida do carpinteiro, a vida do professor, então, já acabou. Eu fico brincando que ainda bem que eu me aposentei. Se eu não me aposentei, eu seria aposentado de qualquer maneira. Bom, tem mais coisas aqui, deixa eu andar rápido, a gente já está acabando. Tem um relatório, eu não encontrei a versão desse ano, não sei se eles fizeram uma versão desse ano, mas essa versão de um ano atrás, que o pessoal lá de um departamento qualquer do MIT fez um levantamento com as empresas de como é que eles estavam usando o Generative AI. É bem interessante esse relatório, porque eles relatam o seguinte: a maior parte das empresas não estão usando bem AI. Dos projetos, só 5% de fato são colocados em produção. Quem acaba usando são os próprios funcionários, ou o programador da vida, ou o que quer que seja, né? Agora, a razão disso é um negócio mais profundo. O que eles dizem é que os sistemas que são gerados com a ajuda de IA não estão alinhados com o negócio da empresa. Então, não é um problema que o sistema está errado, ou o sistema isso, ou o sistema aquilo. É simplesmente os caras pilotaram errado e fizeram um sistema instrumentado por IA que não é útil, não está alinhado com o negócio da empresa. Enfim, esse relatório é bom ler. Aí tem outra coisa que é muito pior do que tudo isso, que é o problema geopolítico. Uma vez, há pouco tempo, eu li o livro sobre o projeto Manhattan, né, a construção da bomba atômica, motivado basicamente por aquele filme do Oppenheimer, que não é muito ruim, até factualmente correto, mas o professor Furtado me sugeriu ler esse livro, é um livro de umas 1.000 páginas, que descreve o projeto Manhattan e a dificuldade que foi construir a primeira bomba atômica. Diga-se de passagem, hoje é aniversário da bomba de Nagasaki. Em 1945, 40.000 pessoas foram pulverizadas com a bomba de plutônio. E a reportagem que tem na BBC é bem interessante, porque Michael Morrison, acho que é o nome dele, foi o sujeito que carregou o core de plutônio, e ele era físico do projeto Manhattan, ele carregou no colo o core de plutônio desde
dos Estados Unidos até uma ilha lá no Japão não, no Pacífico, eu esqueci o nome, para montar a bomba de plutônio. A bomba foi para lá inteira, menos o core de plutônio. Ele levou e montou. A reportagem da entrevista desse cara, que foi dada 20 anos atrás, ele comentava que tudo que o mundo, tudo que os Estados Unidos ou os aliados precisavam fazer é explodir uma bomba atômica e convidar todo mundo para ver. Não precisava ter matado milhares, centenas de milhares de japoneses. Era só mostrar a destruição que era capaz. Isso é o que ele queria ter feito, em outros cientistas também. Mas, enfim, esse livro do Projeto Manhattan é bem interessante. Ele termina mais ou menos com uma história parecida com essa. Oi? O Maritá, que é a inteligência artificial brasileira feita com conteúdo nacional. Isso é besteira, é perda de tempo. É. Depois a gente pode conversar sobre isso, eu acho isso uma tremenda perda de tempo. Mas, enfim, voltando aqui, por que eu falei da bomba atômica nesse ponto? Porque a gente pode estar numa situação parecida com essa. A concorrência entre China e Estados Unidos é bastante forte. E isso acabou virando um problema de geopolítica, né? Então, boa parte das coisas que são feitas hoje em dia, a gente nem sabe o que está sendo feito, nem como está sendo feito. Quer dizer, a parte científica desse troço morreu há muito tempo, porque virou segredo de Estado. Então, esse é um problema bastante sério, né? A gente vê aí, isso aqui são umas notícias antigas, mas, enfim, a influência do governo americano nessas empresas e como eles têm contratos gigantescos com o governo, ou eles fazem o que o governo querem, ou eles fazem o que o governo quer, né? E a mesma coisa dos chineses. Bom, aí tem uma outra coisa que essa notícia é bem interessante. Isso não é notícia, isso aqui é o final do relatório técnico que descreve o GLM-5. É um desses modelos chineses muito bons, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram um GLM-5 e publicaram no GitHub, mas não disseram que era o GLM-5. Eles publicaram. Tem um modelo novo aqui. Baixem os pesos se vocês quiserem. Aí o que aconteceu? O pessoal ficou bem cabreiro. Que diabo de modelo é esse? Aí muita gente disse, isso aqui é o próximo Claude. O modelo era muito bom, então deve ser alguma coisa da Anthropic. Ou é o próximo modelo da DeepSeek, que são modelos muito bons. Ou da Grok, do SpaceX, né? Pouca gente achava que era o modelo do GLM-5. O que eles fizeram foi uma coisa bem inteligente. Sem dizer de onde era o modelo, eles pegaram opiniões dizendo, poxa, gente, nosso modelo é tão bom que é confundido com os melhores modelos que existem, né? O que é uma notícia que eu li é que os chineses não estão interessados em modelos. Isso aí, por isso eles são todos de domínio público, de pesos, né? Eles estão interessados em vender rápido. O grande negócio não é o modelo, é onde o modelo roda. Enfim, vamos saber disso depois. Bom, enfim, tem algumas referências aqui. Esse é aquele livro do Hassel. Esses são os papers, alguns que ainda a gente consegue ler que são importantes, né? Esse aqui eu já falei. E tem um livro bastante interessante que saiu há 2 anos atrás. Esse livro aqui é gigantesco, um livro que tem também umas 1000 páginas. Você lê esse livro rapidinho. Na época, era um ótimo resumo dessa história de engineering. Então, tem muita coisa interessante nesse livro. O único problema é que já tem 2 anos. E, portanto, provavelmente obsoleto. É isso, gente. Hoje foi um pouco mais demorado, mas eu não vou gastar tanto tempo assim com vocês normalmente. Assim que conseguir descobrir como é que entra. Stop recording.